Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, boa tarde, família Canção Nova. Hoje, 1º de maio, dia de São José Operário. É feriado, porque é dia do trabalhador, mas nós estamos aqui ao vivo, juntinho com você, para levarmos até você aquilo que nós sabemos, nosso maior trabalho, que nós sabemos fazer de melhor, que é a evangelização. Mas também, aqui no programa Trocando Ideias, você sabe que ele não acontece sem a sua participação, né? Porque nós estamos aqui para responder, para ajudar, né? Aquilo que você tem de dúvidas, de dificuldades talvez, o que a gente pode ajudar, nós estamos aqui, mas por isso contamos com a sua colaboração, né? Entre em contato conosco através do Facebook, /Trocando Ideias, ou pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com, tá certo? Então, nós aguardamos a sua contribuição, a sua pergunta, a sua participação aqui conosco. Hoje nós estamos com um time diferente, mas não menos importante. Está aqui do meu lado direito, Adriana Pereira. Ela não é Pereira mais, né, gente? Mas a gente continua chamando ela de Pereira, que é a Adriana Ferreira, que é minha irmã de comunidade, mas é também professora na Faculdade de Canção Nova, né? E acho que desde o começo, Adriana, né? Porque você ajudou a fazer toda a questão do currículo, né? Da grade. Toda a grade. Eu e o professor Lino, né? Estamos juntos desde o início. Desde o início. Desde o início. Partilhando vida, conhecimento, né? Com os alunos, mas também aqui na evangelização. Nós temos, na nossa missão Canção Nova, tem a parte educacional, porque somos família salesiana, mas também tem toda a parte missionária que nós fazemos juntos. Nada está separado. É um trabalho conjunto. Exatamente. E aqui do meu lado esquerdo, o professor Lino Rampazzo, que também trabalha ali na Faculdade de Canção Nova, é coordenador do curso de Teologia, mas está com a Canção Nova, ó, não vou nem contar os anos para a gente não... Bem, desde 2000, não tem problema. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Neste dia do trabalho, vamos trabalhar com a proteção de São José. Isso, bastante. E ontem até, partilhando com vocês, quando a diretora me chamou, porque era feriado, eu estava fora esses dias, ela falou assim, Carla, você pode vir amanhã? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque não tem, eu não consegui ninguém, amanhã é feriado. Eu falei, quem que vai, Graça? Ela falou assim, a Adriana e o professor Lino Rampazzo. Eu falei, a Adriana vai? Não, se a Adriana vai, eu não tenho como dizer não. A Adriana, gente, ela tem uma mãe em casa com home care, que já uma série de situações. O pai está internado em São Paulo e está aqui, ó, com essa cara boa e dizendo que é bom, entendeu? Se evangelizar, vocês acham que vale a pena dizer não? Não dá, não dá. Carla, é um desafio, né? Existem fases da vida da gente que a gente tem que enfrentar com fé e esperança. Estou com meu pai internado em São Paulo, com um problema agudo dos rins, mas assim, que certamente passa logo, mas precisa, né, da oração de cada um de nós. Então, peço a sua oração pelo meu pai, né, também pela minha mãe. Ela sofre de ELA já há 6 anos, é acamada e uma mulher de fé, acompanha toda a programação da Canção Nova, está sempre ligadinha. E graças à programação da Canção Nova, eu vejo que a minha mãe tem sua fé alimentada, tem a sua vida renovada a cada dia, mesmo na situação que ela está. A alegria, a fé, a esperança que eu vejo nos olhos dela sempre refletem para mim a certeza de que vale a pena dar a minha vida para Deus e saber que Deus faz algo que a gente não pode fazer. O que eu não posso alcançar de cuidados da minha mãe, né, porque há um limite humano, sim, Deus faz muito mais. Eu sei que o mesmo acontece com meu pai, estando lá em São Paulo, aos cuidados dos meus irmãos, lá no Hospital do Servidor Público. Eu estou indo para lá essa semana também para dar um pouquinho de cuidado para ele, nós estamos nos ajudando. Mas esperança, fé, é isso que nos move, é isso que nos dá força. E eu fiz um compromisso com Deus logo que eu entrei aqui na Canção Nova. Eu iria cuidar das coisas do Senhor e o Senhor ia cuidar das minhas coisas, ia cuidar de mim e daquilo que eu tenho que cuidar também. Então eu sei que eu não estou sozinha nesse cuidado e o cuidado de Deus chega onde o meu não pode chegar. Tá aí, gente, uma ótima maneira, né? A gente já foi uma baita de um trocando ideias aqui, um baita de um aprendizado. E é isso mesmo. Mas eu não sou assim, eu não consigo. Gente, é um exercício. Não é de uma hora para outra que a gente vira uma Adriana, não. A fé nossa, ela é construída dia a dia. Então,
vai lá, vai ter jeito, não desanime, fé, foco e fé, né, que Deus nos dá a graça sim. E hoje, de uma maneira especial, se você tem uma graça muito difícil que você precisa, apresente a São José, né? Apresente a Deus através da intercessão de São José e depois você conta pra gente, tá bom? Vamos trabalhar, né, professor Lino? Vamos. Porque nós não viemos aqui só bater papo, né? Então vamos lá. Professor, aqui no Trocando Ideias, campeão é as questões de casamento, né? Então já vamos lá. Aqui a pessoa não se identificou, ela disse assim: sou casada há 22 anos, tenho 3 filhos, meu casamento nunca foi fácil, mas ultimamente está se tornando insuportável. Meu marido me faz acusações e perseguições o tempo todo. De tudo sou culpada, nada está bom. Não há o que eu faça. Todos esses anos rezo pedindo a Deus que possa mudar essa realidade. Sei que Ele tudo pode, mas já penso que Ele não quer. Talvez eu tenha mesmo que viver as consequências de uma escolha errada que eu fiz. Tenho 40 anos, me sinto injustiçada, depressiva, angustiada. A separação é um pensamento que não sai da minha cabeça. O diálogo é impossível, ele não aceita. Sou errada e ponto. Por favor, me deem uma palavra. Fica um pouco difícil dar uma palavra definitiva. Vou fazer apenas algumas colocações. Depois, acredito que a nossa ouvinte precisa de um certo acompanhamento. Com certeza. Mas coloco alguns princípios. Primeiro, o casamento tem que ser fruto de uma escolha madura. E a nossa amiga fala de uma escolha que provavelmente não foi fruto de maturidade. Porque se ela tem 40 anos e 22 de casada, ela casou com 18 anos, né, professor? Tem que fazer esses cálculos, né? E interessante que até o novo Código de Direito Canônico, não vou falar das últimas modificações do Papa Francisco, mas já com João Paulo II, colocava como possibilidade de declaração de nulidade de casamento a imaturidade psicológica. Interessante, uma vez lendo um texto sobre o Papa Francisco, ele foi bispo auxiliar do Cardeal Quarracino em Buenos Aires, e fiquei um pouco chocado, mas ao mesmo tempo parece um pouco reflexo de uma certa realidade. Ele calculava que metade dos casamentos religiosos feitos em Buenos Aires eram inválidos. Então, existe esta eventual possibilidade de introduzir no tribunal eclesiástico esta situação. Quando se fala de diálogo, o diálogo exige que as duas partes conversem. Se a gente pensa em Jesus, vamos começar com Jesus. Pilatos ficou maravilhado durante o processo porque Jesus ficava calado. Mas por que ficava calado? Porque não havia condição para o diálogo. Então, o diálogo exige os dois lados. Então, repito, não estou aqui dando uma solução definitiva. Mas acredito que tem que ser considerado um outro princípio. Me apelo para São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala de um caso específico. Fala de dois que já estão casados e um dos dois se converte e outro não. Então, um é cristão, outro não é cristão. E os coríntios escrevem a São Paulo para pedir uma orientação. E São Paulo diz, bom, depende. Se a parte não batizada respeita a parte batizada, que fiquem juntos. A parte santa santifica a outra parte. A parte santa é a parte batizada. E é sobre estas palavras do apóstolo Paulo que a igreja autoriza o bispo a permitir um casamento na igreja entre um batizado e um não batizado, desde que a parte não batizada respeite a parte batizada. Agora, se a parte não batizada infernizar a vida do outro, Paulo diz que se separe. É o tal de privilégio paulino, que permite um novo casamento
desde que seja feito no Senhor. Porque São Paulo diz, Deus nos chamou a viver em paz. Que lindo. São Paulo, podemos pegar aqui o texto, 1 Coríntios, capítulo 7, que fala disso. Então, acredito que neste momento eu precisaria pensar primeiro nos filhos. Eles têm direito a um ambiente de paz. E falar bem claro para o marido, vamos colocar em primeiro lugar o bem dos filhos. Eles precisam de um clima de paz. Será que ele vai se tocar? Vamos rezar para que isso aconteça. E vai mudar de atitude? Vai ser mais respeitoso? Se não fizer isso, fica com São Paulo, que se separem, porque Deus nos chamou a viver em paz. E quem sabe, esta reflexão, até na leitura a senhora ficou mais atenta do que eu, fez os cálculos, casou com 18 anos. Será que foi uma escolha madura? Será que o casamento foi verdadeiro? Também vale a pena procurar, né? O padre faz a pergunta, você vê aqui livremente, mas essa liberdade na escolha do casamento pressupõe uma maturidade. É muito na emoção, às vezes, né? Havia esta maturidade para fazer uma escolha tão importante na vida, Eu penso assim, será que estava segura disso? Será que essa escolha feita aos 18 anos estava pautada em quê? Eu lembro que quando eu morei numa região do país, no Nordeste, é muito comum casar-se cedo. Nós não sabemos de que região ela é. E eu lembro que uma jovem, aos 19 anos, me surpreendeu com a seguinte colocação: preciso me casar imediatamente porque eu já estou ficando para titia. Eu falei, qual a sua idade? E ela me disse, eu vou fazer 19 anos. E eu me espantei. É cultural, né? Cultural. Então, assim, eu me espantei. Ela queria casar-se com um rapaz que ficava nas quintas, sextas, sábados e domingos bebendo num bar. E eu falei, como é que você acha que vai ser a sua vida? Não, casando ele disse que vai mudar. Eu falei, não é bem assim. Vamos com calma, você não tem pressa de casar. Eu falei, eu casei aos 27 anos. Casei aos 30. Eu falei, então assim, não tenha pressa. Então assim, às vezes o ambiente cultural é preciso ser visto. A situação ocorrida naquele momento, há tantos anos atrás, rever tudo que você viveu. Se você pensa, se você quer caminhar com a igreja de forma santa, não quer simplesmente se separar ou coisa assim, você pensa em separação, você só pensa nisso agora, mas quer estar na bênção de Deus, por que não buscar o tribunal eclesiástico, que está muito mais acessível hoje, e rever a sua história? É bonito, porque assim, eu tenho visto alguns casais, né, de segunda união buscando resolver a questão da primeira união para oficializar, para ter a bênção da segunda união. E eu tenho visto como é bonito esse processo de escrever a sua história. Um processo de cura, né? Um processo de cura profundo. E eu até falo para alguns amigos que eu tenho acompanhado, dizendo assim, olha, faça com acompanhamento de um diretor espiritual para que você possa colher os frutos também desse processo de rever a sua história, rever as marcas que ficaram e ser curado disso também espiritualmente. Então é importante você fazer essa caminhada, de refletir de forma madura. Agora você tem condições de refletir de forma madura sobre o que você vive e não em cima do problema da discussão, né? Do desentendimento, da falta do diálogo. Vamos buscar algo profundo, vamos às raízes. E aí eu tenho certeza que você vai encontrar essa paz que o professor Lino disse que é o que a igreja quer para cada um de nós. Não importa a tempestade que está à nossa volta, o nosso coração precisa estar em paz para dar o passo seguinte, né? Com plenitude, com verdade, e que essa situação toda se resolva dando passos verdadeiros e pautados no amor, no respeito mútuo. Porque Deus diz assim no Catecismo da Igreja Católica, né, a Igreja diz assim no Catecismo, que Deus, né, criou o homem e a mulher numa igualdade de dignidade de pessoas humanas e, ao mesmo tempo, numa recíproca complementaridade, como homem e mulher
Deus os quis um para o outro, para uma comunhão de pessoas. Se não há esta comunhão, é preciso que harmonicamente se busque um caminho de solução para que vocês caminhem de forma plena, os dois, que ninguém fique abandonado pelo caminho. São duas situações que a gente fala sempre aqui no Trocando Ideias. Primeiro, não existe solução fácil para problema difícil. Então, relacionamento é uma situação difícil, é um problema difícil. Então, por isso também ele não pode ser feito sozinho. A gente sempre tem que buscar uma ajuda, um acompanhamento, seja ele espiritual, seja ele psicológico, porque às vezes também chega num ponto que a gente precisa ter essa ajuda também psicológica, enfim, um padrinho de casamento. Essa é a importância da gente escolher os padrinhos de casamento bem escolhidos, porque no momento de crise a gente sabe a quem recorrer. Então, lembrem-se sempre disso, para que a gente possa caminhar aí, num aprendizado. Que o casamento, ele não é fácil, mas ele é muito bom. Então, vale a pena e a gente tem que investir nisso, tá certo? Mas vamos continuar aqui porque tem outra pergunta de casamento, Adriana. Sou casada há 12 anos, 10 no civil e 3 no religioso. Vai completar em setembro. Meu esposo nem sempre foi da igreja, por isso não nos casamos antes. Mas assim que ele conheceu a Deus, ele quis selar nosso relacionamento em Cristo. Bom, hoje faz 8 dias que ele me confessou ter me traído com minha cunhada. Estou muito abalada, mas resolvi perdoar, pois o amo demais e temos 3 filhas. Mas agora não sei como prosseguir, não sei qual o próximo passo a dar. Não consigo tocá-lo e nem dormir ao lado dele. Queria um direcionamento. Bom, é uma situação muito difícil, mas o importante é que ela já diz assim, que ela o ama e decidiu perdoá-lo. Esse é o primeiro e o grande passo. Quando nós estamos frente a uma situação como essa, nossa vida vem tranquila, tem alegria, tem harmonia, tem amor, mas a tentação, ela caminha ao lado de todo cristão. A tentação, ela está ali, esperando o momento para nos fazer cair. E ela, às vezes, entra na nossa vida, nos solapa, nos derruba no chão. E depois, quando tentamos nos erguer, precisamos da ajuda de quem mais nos ama. E você já decidiu perdoar o seu marido. O que você sente hoje é uma reação humana, plausível com o ocorrido. Agora você precisa de ajuda espiritual e psicológica para poder superar essa etapa. Você deu o maior e o principal passo, eu vou perdoá-lo. Agora é preciso haver um diálogo, você entender o que ocorreu e conseguir perdoá-lo profundamente. Quem perdoa esquece, isso aí é o ditado popular que não funciona. Quem perdoa nem sempre esquece, acompanhe aquela lembrança, mas a superação pelo perdão que vem do amor de Deus em você, que é maior do que o seu amor por Ele, aí sim vai sanar essa ferida. Então veja bem, você tem a questão da traição, ela te feriu humanamente. Como cristã, você já está dando uma resposta de amor, que é o perdão, e está pedindo em Deus a graça de perdoar plenamente. Com certeza essa graça há de vir, mas é preciso que vocês dialoguem, entendam o que foi esta fraqueza, aonde está o limite, que beira esta fraqueza, para dar um passo, para vencer esses momentos de fragilidade que eu tenho, você tem, todo mundo tem, cada um em uma área. Do seu marido foi essa. Então, evitar as ocasiões que possam me levar a cair novamente. E isso também vai depender da sua ajuda e da ajuda dele. Então, é uma caminhada de fé e é uma caminhada de amor em Deus. O seu casamento, que já dura tanto tempo, não pode se perder por este fato. Por este momento de queda, e você está consciente disso, mas agora é continuar. Você venceu a primeira das grandes batalhas, porque normalmente uma mulher traída não quer perdoar. A primeira atitude você já venceu, a primeira batalha, a sua atitude de perdão você já deu. Agora você não pode perder o seu casamento nas pequenas guerrilhas, porque a gente diz o seguinte: um país em guerra civil, com várias
conflitos. A guerra acabou, mas isso não significa que as guerrilhas, as pequenas guerrinhas, dominação de territórios ainda tenha terminado. Então, existirão outras questões que vão precisar ser solucionadas com este mesmo amor e com esta mesma caridade. O amor seu como esposa e também o amor cristão, que tudo supera, tudo perdoe. Conte com a graça de Deus, professor. Antes de tudo, vamos reconhecer que é um momento difícil. Muito. Não é fácil. Segundo lugar, o perdão exige tempo. Não é de um momento para outro que acontece isso. Permita-me citar uma frase do Papa Paulo VI, beato, que vai ser canonizado este ano. Ele disse que o perdão pressupõe a justiça. Então, o lado que errou tem que mostrar, reconhecer, não sei com quais gestos, mas tem que recuperar. Agora, nesse momento eu estava pensando, uma leitura que fazia com os meus alunos e uma experiência muito forte que fiz 15 dias atrás no Congresso de Direitos Humanos no Chile. Um professor chileno vem numa experiência triste de amigos e parentes próximos que foram torturados durante o regime de Pinochet. E ele procurava, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, como considerava o perdão. Fez muita impressão isso. E uma outra, um texto que estava lendo com os meus alunos, e a partir de uma experiência muito forte de um judeu que passou por 4 campos de concentração, Viktor Frankl. Aliás, a esposa dele estava num outro campo de concentração, estava grávida, foi obrigada a abortar, e quando ele saiu do último campo de concentração, ficou sabendo que a esposa tinha falecido. E ele fala de toda a experiência de encontrar um sentido da vida nos momentos mais difíceis. Ele diz, existe um sentido. E nós temos que encontrar este sentido. Para quê, né? Um superar nós mesmos. E a certo ponto, peguei até um YouTube em que, muito curto, 8 minutos, ele está sendo entrevistado e a certo ponto a entrevistadora pergunta como encontrar um sentido para a vida. E ele responde, não pergunte para um cientista, procure um teólogo. Ele diz, como encontrar um sentido à vida? Ele diz, temos que fazer alguma coisa importante. Temos que encontrar alguém que nos ama. Temos que superar a nós mesmos e temos que encontrar a experiência da fé. E lembrando que Viktor Frankl era médico, né? Era médico e era judeu. É interessante, nós estamos aqui num clima salesiano. Os salesianos de Roma, faz vários anos, abriram uma linha de pesquisa em Roma sobre o pensamento de Viktor Frankl. E ele é o pai da logoterapia. O pai da logoterapia. Né? E é uma linha da psicologia importantíssima que trabalha esse sentido da vida, do amor, né? É muito importante, você pode conhecer, né? Tem alguns psicólogos já atuando, vários psicólogos no Brasil já atuando nessa linha do Viktor Frankl, que é a logoterapia. Né? Eu tenho aqui uma amiga em Taubaté, aqui pertinho de nós, a Eusara Caldas Serafim também está trabalhando nessa linha e cada vez mais profissionais estão assumindo esse caminho da logoterapia como a volta do retomar o sentido da vida. Agora, se permite mais uma pequena reflexão, me fez muita impressão lendo os textos de teologia moral de Marciano Vidal, redentorista espanhol. Ele diz, nunca pode ser julgada uma pessoa por um ato isolado, nem que seja o mais triste. Então, certamente este ato isolado foi chocante. Não vou fechar os olhos diante deste drama. Precisa de tempo. Precisa de acompanhamento, mas não vamos nos limitar a um fato isolado. Tem que ver todo o contexto. E certamente o arrependimento,
a justiça que tem que ser feita, vamos pensar, não sei, a reconciliação que Nelson Mandela proporcionou na África do Sul entre brancos e negros. Havia processos, havia condenações, mas havia também uma redução da pena diante da disponibilidade de quem tinha errado de mudar completamente. Um consenso, né? O perdão não é uma necessidade entre palestinos e israelenses que ainda não entenderam e vão continuar se matando. Então, o perdão, ver este aspecto positivo para reconstruir a vida, pensando no bem, em primeiro lugar, das filhas. Exatamente, buscando um sentido para esse... Carla, me permita fazer um adendo aqui, trazendo o livro do Cleto, seu esposo, Cleto, que lançou esse livro, Com Deus Tem Jeito. E é importante porque aqui fala de momentos de sofrimento, momentos difíceis, aqueles momentos que a gente olha e fala, é impossível para mim. E aí o Cleto vem nos ajudar a entender que com Deus tem jeito, porque Deus supera a nossa fraqueza, a nossa humanidade, né? Então, está aqui esse livro belíssimo, lançamento nesses 40 anos da comunidade Canção Nova, Com Deus Tem Jeito, do Cleto Coelho. É uma boa dica de leitura. O amor é uma resposta, né? Porque aí dentro ele fala disso, que o amor é uma resposta para a nossa sociedade hoje em dia. E é uma das coisas também que diz, com Deus tem jeito, mas do jeito de Deus e não do meu jeito. Então, porque às vezes a gente fala, Deus vai... mas é o jeito de Deus e não do meu jeito. Mas tá aí, vale a pena mesmo ler. Muita gente hoje tem confundido, achado que é o mesmo livro. Não, o primeiro é o Tem Jeito, agora esse é o Com Deus Tem Jeito. E que é uma outra... Né? É mais profundo, esse vai mais além. Vai. Então, tá aí. Obrigada, Adriana. Ô, professor Lino, essa é uma questão que eu acho que muitos pais vão se interessar agora. Diz assim, o unicórnio é um ser mitológico antigo. A nova era o adotou como símbolo do sexo livre, homossexualismo, orgias, etc. Nós cristãos podemos usar acessórios ou incentivar nossas crianças a gostar de unicórnio? Bom, vamos ver um pouco o posicionamento da nova era. Nos sinais do zodíaco, nós estamos passando do sinal de peixe para aquele de aquário. E peixe tem uma ligação com os cristãos, porque na língua grega, a palavra peixe, ictus, significava era Jesus, que Christos. O zeta é seu, de Deus, o uios, filho, S, soter, salvador, Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. É porque aparecia até na igreja primitiva muitas vezes esse símbolo do peixe. Era uma forma, especialmente em tempo de perseguição, de dizer só para quem sabia qual era a fé. Eu sou cristão. Então, passando isso... Muitos tatuavam, né? Isso. Exato, tatuavam. Passando agora com o sinal do zodíaco, estamos passando do sinal do peixe para o sinal de aquário. É uma forma para dizer, vamos dar um chute no cristianismo. Nesta situação em que todas as religiões são consideradas iguais, dizia o meu amigo espírita, se todas as religiões fossem iguais, seria uma só. Depois, não existe mais nada de definitivo. Aceita a reencarnação, no ponto de vista deles, e no campo da sexualidade, total liberdade. E é esta fase chamada da pós-modernidade, na qual não existem mais valores fixos. O Papa Bento XVI falava do relativismo. Nada de fixo. Família, deixa para lá. E assim os outros valores. Casamento, enquanto durar, daí para frente. E agora... Seja eterno enquanto dure, né? Exatamente. Ele pega este símbolo mitológico do animal que tinha só um único corno, chamado de unicórnio. Aliás, algumas traduções da Bíblia usam essa palavra unicórnio, outros traduzem como búfalo, tem um pouco de confusão sobre isso.
Agora, nós vamos fazer distinção. Eu acredito que, sabendo que existe esta ligação, que eles escolhem este símbolo, não deveria incentivar. Agora, eu vou condenar um filho porque está usando isso. Aqui está a Bíblia, vamos pegar? Claro. Primeira carta de São Pedro. Eu tenho um filho que chama Pedro, é claro que tenho que citar São Pedro. Simão Pedro, aliás, é o meu caçula. E daí, capítulo 3, ele diz: declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão da esperança a todo aquele que a pedir. Mas continuando, fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Nós temos que mostrar os fundamentos da nossa fé. Agora, o pai e a mãe vê o filho que está usando este símbolo, começa a xingar ele. E São Pedro não permite. Fazer com respeito, mansidão e boa consciência. Que muitas vezes ele nem sabe, né? Ele nem sabe. É uma moda. O meu amigo tem, eu também tenho. Então, este esclarecer. Agora, isso é muito mais fácil xingar do que começar a estudar, saber. Existe um sacrifício no estudo, não estudo feito com seriedade, aconselhar. Mas eu não sou preparado para isso. Manda conversar com alguém que pode explicar com mansidão, com respeito, com competência o que existe atrás disso. E não vamos esquecer que a pessoa precisa de algo de firme. Uma pessoa, ser uma família bem estruturada, fica desestruturada com muita frequência. Se a gente fizesse uma visita nas cadeias e conversasse por acaso, com alguns presos, iria perceber que muitos deles eram de família estruturada. E se nós tivéssemos vivido numa família desestruturada, talvez nós também estaríamos lá dentro. Sim. Então, procurar alguém que possa aconselhar com competência, com respeito, com mansidão, e depois deixar a pessoa livre. Eu penso que desta forma é mais fácil que saiba. Aliás, é uma forma para até se conscientizar o que está acontecendo, quais são as ideias que estão circulando por aí. É uma boa maneira da gente dialogar com os nossos filhos. Exatamente. Também, né? De tentar ali cada um expor, porque só não e porque não e pronto, porque não pode. Né? Não, mas também de buscar. E realmente essa questão da liberdade, ela é muito séria nos dias de hoje, né? A gente não pode oprimir, mas também não dá para soltar de vez. Mas, Carla, vai ter aquela questão, né? Aí tá no programa da televisão, tá nisso, naquilo, a menininha quer usar e tal. E às vezes a gente pode correr o risco de um exagero, como disse, né, o professor, e tolher aquilo da criança, né? E ser uma repressão a ela. Claro que ela precisa dos nãos e tudo, mas esse não, ele pode ser dito ao longo do tempo. Aí eu uso um dia, 2 dias, daqui a pouco esquece, a gente vai, tira e acabou. Eu falo assim com os meus filhos, levou uma época que eles vão mudando de fase muito rapidamente, né? Aí um dos meus filhos queria assistir um certo desenho, e eu fui assistindo com ele, mostrando o que tinha de bom, o que não tinha. Eu falei, você consegue enxergar? Não consigo enxergar. O que tem tá de ruim, para mim tá tudo bom. Aí meu marido, com muita sabedoria, chegou e falou assim, se você não consegue ver o que tem de bom e de ruim neste desenho, então você não pode assisti-lo. Você precisa perceber que nem tudo que está na televisão, que é exibido em programas, traz só coisa boa, só divertimento, só conhecimento. Tem coisas que são contravalores. Se você não conseguir perceber isso, aí meu filho ligou o alerta, e a partir daí, mãe, olha, isso aqui não é legal, olha isso aqui. E aí ele despertou o senso crítico para essas coisas. É importantíssimo a gente ensinar nossos filhos a pensar. A pensar. Então, isso eu fui colocando para eles, nossa experiência de casa, né, lá no dia a dia. Eu, de primeiro, não proíbo, mas vamos conversando, vamos vendo juntos, vamos avaliando se isso de fato é bom. Teve um dia que ele falou para mim, já sei que meus amigos estão todos lendo o livro tal, já sei que você não vai deixar. Eu falei, por que não deixaria? Vamos ler juntos, você lê comigo. E aí eu vou aprendendo e você também, nós vamos ver juntos. Aí teve uma série de livros dele que nós lemos juntos,
né? E fomos descobrindo várias coisas. Olha, isso é interessante, porque isso ensina mitologia grega, isso ensina mitologia romana, isso ensina mitologia... Interessante. Agora tem essa parte que já é fantasiosa, falamos dos deuses, né? O que são os deuses na dimensão grega, o que são os deuses, o nosso Deus verdadeiro. Foi uma oportunidade de catequese. Cabeça. Mas assim, eu usei daquela série de livros para poder conversar com meu filho e ensinar a doutrina do Deus uno e trino, né? Mas não deixei que ele caminhasse, fizesse percurso sozinho. E ao mesmo tempo não sofresse bullying, porque... Que deixou de estar com os livros e com a conversa com os amigos que estavam lendo os mesmos livros, trocando os livros entre si. Entrei nessa história. Não é fácil. E foi bem no tempo do meu mestrado, lendo um monte de coisa. Aí eu fazia assim, meu filho, senta aqui do meu lado, vai lendo que tá ótima essa história. E eu ia lavando louça, ele ia lendo o livro, depois um dia eu pegava um horarinho, lia com ele e assim nós fomos caminhando juntos. É uma frase que me toca muito no ambiente da administração, mas temos que estender a toda a experiência da vida. Transformar a crise em oportunidade. Oportunidade, Exatamente. É mais fácil proibir, professor? Mas não, chega, não vai. Mas olha, caminha junto. O resultado acaba sendo mais pleno. É trabalho, mas é um trabalho, né, que a gente, no final, a gente vê... É o nosso trabalho de pai e mãe. Eu não posso transferir isso para a escola. Não posso. Que bom. Vamos lá. Falando em fé, Adriana, aqui o André, ele diz assim, gostaria de saber, recebo algumas visitas de testemunhas de Jeová em casa, mas não costumo atender. Já atendi algumas vezes, pois eles não deixam de questionar sobre o catolicismo, apenas sobre a religião delas. Pois não gosto de brigar por religião, defendo a minha, sou muito católico. Como faço para lidar com esse tipo de pessoas de outras religiões? Olha, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com pessoas de outras religiões e me dou muito bem com pessoas de diversos cultos. Né? Na minha família eu tenho pessoas que professam outra fé, e eu caminho com muita caridade e respeito. Né? Quando batem na minha casa pessoas de outras religiões, eu acolho, né, na porta. Não vai entrar na minha casa, porque a minha casa vou dar mais tempo para estender a conversa? Não, porque eu já tenho a minha fé definida, minha fé cristã católica. Então, o que eu faço? Com um sorriso enorme, eu agradeço, eu pego o papelzinho que eles me entregam, que é palavra de Deus, agradeço, digo que eu também professo a fé, que eu sou uma católica praticante, fico muito feliz em vê-los divulgando a fé deles. Agradeço e entro, pronto. E aí a conversa ali, mas com muito respeito. Respeito demais a atitude deles e a coragem de ir de porta em porta, e assim com outros também. E falo também da minha fé. Eu digo, olha, eu sou missionária da Canção Nova. Digo, eu sou paroquiana da paróquia tal, frequento aqui minha paróquia, também trabalho junto. Como é bom trabalhar para Jesus. Parabéns pelo seu trabalho de evangelização e sigo em frente. Pessoas de outros tipos de culto, não é? Respeito profundamente. Tenho amigos que caminham comigo que são de outras linhas completamente diferentes. Da linha esotérica, de outras linhas aqui. Convivo, respeito e amo na medida do amor fraterno. E nós convivemos bem nesse respeito. E eles vão conhecendo a alegria de ser de Deus em Jesus Cristo através do meu testemunho. E isso eu convivi, não é? Estudando, fazendo mestrado, convivendo em outros ambientes. Pessoas da minha própria família, não entro em conflito. Respeito a fé deles, não vou levantar nenhuma celema. Já levantaram em relação à minha, de falar um monte de coisa, até mesmo da minha comunidade. Eu digo, vamos conhecer a Canção Nova, vamos lá, vou te apresentar, vou te mostrar, e me dou a conhecer naquilo que eu vivo da minha fé. Né? Eu penso que o respeito proporciona o diálogo e um bom convívio, sem precisar entrar em discussões, em celeumas naquilo que são as nossas diferenças. Exatamente, é isso. O respeito é a base
De tudo, né? E um dia eu ouvi de uma pessoa assim, nossa, você não é aquela cristã chata que fica impondo a sua fé. Eu falei, que bom. E ela falou assim, sabe que eu tô até gostando um pouquinho mais da religião católica, pelo jeito que você tá falando? Eu falei, então que bom, né? Ai, Você pode fazer um pequeno acréscimo? Pode. A gente presta atenção, por exemplo, ao discurso dos papas. Quando faz estas viagens internacionais, se dirige aos católicos, é uma linguagem específica dos católicos. Sim. Se dirige a evangélicos, a ortodoxos, em nome de Cristo. Sim. Se dirige para islâmicos, por exemplo, em nome de Deus, de uma matriz que Abraão tem uma base, seja para a fé islâmica como para a fé cristã judaica. Se dirige para todo mundo, inclusive ateus, em nome da dignidade da pessoa humana. Então, o nosso diálogo está condicionado pela situação concreta, tá? O que nós temos em comum. E naquilo que temos em comum, dialogamos. Aquilo que nós temos em comum, vamos nos respeitar reciprocamente. Exatamente. A gente volta naquilo, né? E se te provocarem, provocou, sorri, agradeça, né? Se provocarem você, não fique chateado, caia nos embates, né? Porque a pessoa quer que você fique irritada. Eu não, eu sorria e dizia, não, eu sou da paz, eu sou de Jesus, está tudo bem. Cada um na sua, sabe? Respeito. Uma vez eu fui afrontada por um professor numa universidade, dizendo que quem reza o terço ia perder a digital da mão, que fica alienado, fica isso, fica aquilo, aquilo outro. O ano inteiro eu ouvi isso na escola. Que quem reza é alienado, quem isso, aquilo, papapá. No final do ano, e as pessoas que estavam à minha volta falavam, você não vai falar nada? Eu falava, não, deixa. Você não vai dizer nada, ele está dizendo que quem é cristão é alienado, é isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, não é. Eu vou provar isso para ele com a minha vida, não é gritando com ele aqui na sala de aula, falando, impondo para ele que não. No final do ano, quando foi encerrar o ano, ele falou dos melhores alunos dele, me elogiou eu, elogiou Rosalva, elogiou outras pessoas que todos nós éramos pessoas que trabalhavam para Deus, eram pessoas consagradas a Deus. Nosso Rosalvo, que está lá dirigindo a TV de Aracaju. É patrimônio tombado. E olha só, nós todos estudávamos na mesma sala. E no final do ano eu falei, nossa, professor, que interessante. O senhor elogiou exatamente nós que somos cristãos, que rezamos texto todo dia, que fazemos adoração ao Santíssimo todo dia, fomos à missa todos os dias. Então nós não ficamos alienados, não é mesmo? Pela nossa fé. Nos tornamos seus melhores alunos. Aí ele riu, os outros alunos fizeram assim, né? A gente riu, era um clima de concórdia, né? Eu falei, olha que interessante. Então o senhor precisa repensar seus conceitos, professor. Aí ele riu, tudo foi dentro de um espírito fraterno. E eu disse, olha, nós não ficamos alienados, porque rezamos todos os dias a missa, o terço, o joelho no chão. Pegamos a palavra de Deus todos os dias. Que bom, professor. E ele riu, abraçou a cada um de nós, agradeceu e disse, eu vou ter que repensar. E é assim, a gente tem, às vezes é preciso conviver o ano todo, né, com a pessoa. Essa questão da quebra de preconceitos. Exato. Mesmo, né? Então a gente tem que ver que nem todo mundo, a gente não pode, não existe um perfil, todo católico é assim, todo evangélico é assim, todo espírita é assim. Não, né? A gente tem que se abrir a conhecer o outro. A vontade de dizer aquelas coisas, aquelas verdades, dá vontade. Muitas situações, teve situações que eu peço perdão a Deus, porque eu me senti omissa, devia ter falado alguma coisa e não falei. Mas às vezes Mas tem horas que a gente precisa deixar o tempo mostrar. E é por isso que nós estamos aqui, né? A Canção Nova, e a gente vive muito bem também essa realidade de abertura a todos os credos, no sentido de que nós não temos preconceito, né? E nós fazemos a evangelização, nós trabalhamos em prol de todos. Todos são muito bem-vindos aqui na Canção Nova. E nós já temos várias experiêncies também de pessoas, vários testemunhos de pessoas de outro credo, de outra religião, que é sócio do Clube da Evangelização. Né? Que às vezes fala, eu nem sou católica, né? Eu professo uma outra fé, mas eu ajudo aí o Clube da Evangelização da Canção Nova. Então eu quero convidar você hoje, né, que ainda não faz parte da família Canção Nova, ligue para a gente no 12 31 86
2600 e torne-se um novo sócio dessa obra de evangelização. Ajude-nos a levar o amor a tantas outras pessoas que necessitam. Eu quero fazer um convite especial hoje. Eu recebi uma notícia um pouquinho antes de eu vir aqui para o Trocando Ideias, que uma sócia da Canção Nova, de mais de 80 anos, a dona Belinha, fez a sua Páscoa na noite de ontem. Nossa querida dona Belinha morou muitos anos pertinho da gente, lá no Vale do Sol. Depois ela mudou com a sua família lá para o interior do Rio de Janeiro e ela veio a falecer ontem, fez a sua Páscoa, nossa sócia. Toda a missa que ela me encontrava, ela dizia: Adriano, algo a mais para a Canção Nova. E ela fez muito mais com as suas orações e com as suas doações, com a sua fidelidade à obra de Deus, uma missionária com a Canção Nova. O Nelsinho dizia que era a mãe Abraão. Dona Belinha, vá em paz para os braços de Deus, viu? Estamos rezando com a senhora, estamos aqui coraçãozinho sofrido. A nossa sócia foi para Deus. E você não quer tomar o lugar da Dona Belinha e nos ajudar? Não é? Que ela agora vai ter outro trabalho. Ela tem, agora é nossa intercessora lá. Mas assim, com grande carinho e emoção que eu quero falar da Dona Belinha e de tantos sócios da Canção Nova que há muitos e muitos anos contribuíam com fidelidade e que agora estão nos braços de Deus. Agora é a sua vez, você que é jovem, que acompanha a Canção Nova, de ser sócio. Então, o meu abraço à família Dona Belinha, a Zenite, todos os irmãos, né? E que nós possamos celebrar a verdadeira vida. Dona Belinha entrou na verdadeira vida, né? Na vida eterna. Ela que tanto foi fiel à obra de Deus e tanto amou Jesus, estava todos os dias na capela adorando, rezando. Tenho certeza que está na paz de Deus. Com certeza. Falando em intercessão, professor, a Mari Lima diz assim: por que rezar aos santos pedindo a intercessão se eu posso pedir diretamente a Deus sem desviar o caminho? Essa pergunta foi feita para mim e eu não consegui responder. O que eu posso falar? Foi feita no sentido de que é errado, mas eu não acho que é errado. Eu só não sei explicar. Essa pessoa escreveu em português e aprendeu português onde? Se fala de língua materna. Não, a mãe que fala, a criança repete, vive num certo ambiente. Ninguém de nós está sozinho, em todas as experiências da vida. Nós usamos uma roupa conforme o ambiente onde vivemos. Falamos uma língua que é dos outros. Como nós dependemos de tudo, comemos o pão de manhã. Não houve o padeiro que levantou cedo para preparar o pão. Não houve o agricultor que plantou o trigo. Como nós dependemos em tudo que fazemos dos outros. No caso específico da fé, nós, de São Paulo, somos um corpo. Cristo é a cabeça. Pode falar. Não, eu quero que o senhor responda para ela, olhando para a câmera. Ah, tem que olhar. Diga para ela. Por exemplo, no credo vamos dizer: creio na comunhão dos santos. Os santos são santificados pelo batismo. Paulo, quando manda as suas cartas aos romanos, aos coríntios, aos tessalonicenses, diz: aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Roma. Santos são santificados pelo batismo, que forma um único corpo, uma única comunhão. Então, nós precisamos dos outros em tudo, a começar do pão que comemos, do leite, do café com leite da manhã, da roupa que usamos. Em tudo precisamos dos outros. Mas não poderia pedir diretamente para Deus que te mande o pão, etc. Não, Deus te colocou estes irmãos perto. A mesma coisa acontece no campo da fé. Agora, está claro que alguns são mais perto de Deus. Começamos com Cristo e Nossa Senhora. E então acreditamos muito nesta intercessão daqueles que estão mais perto de Deus. São os nossos irmãos que nos ajudam. A nossa mãe não nos ajuda. Os nossos irmãos nos ajudam nas coisas do mundo, vamos dizer. Então, esta ajuda espiritual, nós somos um só corpo. Nós somos a comunhão dos santos. Eu costumo dizer assim, professor Lino, que a gente, normalmente a mãe é mais próxima da gente, né? E a gente quer uma autorização do pai. Lá em casa era assim, né?
mãe, pede pro pai para deixar eu fazer isso. E a mãe ia lá e pedia, né? Então, assim, às vezes nós queremos alguma coisa, e falava com os irmãos, eu, minha irmã, meu irmão, pedíamos. Então, assim, reunir forças, né? E os santos, eles conseguiram a graça de estar mais próximos de Deus, né? A glória dos céus. Então, por que não nos ajudar a rezar com eles? Eu tenho certa dificuldade de rezar, assim, ia me ajoelhar e ficar lá rezando, falando com Deus. Quando eu pego uma oração escrita, uma oração feita por um santo, aquela oração, as palavras dele me ajudam a colocar em palavras o que muitas vezes eu não sei dizer com as minhas palavras. Então, através de orações, de novenas, eu consigo também a disciplina na oração. Então, quando eu faço uma novena a um santo, eu estou me disciplinando a fazer aqueles 9 dias de oração. Quando eu faço a quaresma de São Miguel, o arcanjo São Miguel, que assiste diante de Deus no trono, é assim que está escrito sobre o arcanjo São Miguel. Eu estou 40 dias me disciplinando a 40 dias de oração e de penitência. Então, também se tornam ferramentas de fé, de oração, de disciplina na oração. Para mim, ajudam muito. E ajudam também a colocar em palavras aquilo que eu sinto e muitas vezes não sei dizer a Deus. Então, são meus auxiliares. Não é algo mecânico, né? Não, não. Assim, aquela coisa... Para mim, serve como disciplina de fé, como certas metas, como formas de me fazer rezar mais e também de conseguir dizer a Deus o que eu preciso dizer e muitas vezes não sei fazer. E também me coloco mais assim na intercessão por outros. Eu também começo a rezar não só por mim, porque essas orações me fazem também interceder por os outros. E aí eu creio que essa força toda é que nos traz a beleza da intercessão dos santos. Nos mostra essa riqueza. Que bom, é isso aí, tá? A gente vê que não é obrigado, né? Mas faz parte da nossa fé, né? E também não é pecado a gente pedir a intercessão dos santos. Falando em pecado, nós vamos agora, minha diretora está mandando aqui, ver Dom Orlando, né? Que hoje a participação dele aqui conosco, ele vai falar justamente com isso. É pecado querer ser mãe? Então vamos acompanhar Dom Orlando. Não querer, desculpa, gente. É pecado não querer ser mãe? Então, Dom Orlando fala para a gente hoje a respeito dessa polêmica. Não querer ser mãe e se casar, o casamento é nulo. Por isso, é uma questão grave a abertura para a gravidez, para a maternidade, porque faz parte do casamento, faz parte então também do consentimento. O esposo tem direito a ter filhos e Deus colocou no corpo da mulher, no psiquismo da mulher, esse instinto, este desejo da maternidade. Por outro lado, enquanto a família não tem filhos, ela ainda não é família, é só o casal. Por isso, se trata de um egoísmo, é sim um pecado grave, porque se trata da preguiça, vamos dizer assim, se for o caso, e aí é um dos grandes pecados capitais que nós realmente a Igreja nos ensina. Porém, fique tranquila, consulte um sacerdote, você pode receber muitos esclarecimentos e ter o grande desejo de se tornar uma grande mãe, trazendo mais alguém a este mundo para melhorar a nossa sociedade e conviver como bom cristão entre nós. Então tá aí, né? Aquilo que o professor Lino já falou um pouco no começo do programa, que as questões do Tribunal Eclesiástico, de nulidade, esse já é um motivo a não abertura aos filhos, né, professor? Para o casamento ser nulo. Eu vou casar, mas eu não quero ter filhos. Então, o seu casamento religioso, ele é nulo, porque ele tem que estar aberto a essa realidade também da procriação, porque o matrimônio ele tem essas duas finalidades, o unitivo e o procriativo. Então, a gente tem que pensar bem antes de casar, viu, gente? Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero lembrar você que nós estamos no mês de maio, começando hoje, o mês de maio, né, que é o mês mariano, mas para nós aqui na Canção Nova, além do mês mariano, nós teremos a festa
do Santuário do Pai das Misericórdias, que é celebrada sempre no dia da Santíssima Trindade. Então nós vamos ter a novena, o tríduo, então vamos pedir a intercessão, né, professor Lino? E que teremos a presença, olha, de Dom João Miller, que é o bispo da Diocese de Lorena, Dom Beni, que é o nosso bispo emérito, que foi ele quem, né, deu os primeiros passos com relação ao santuário, e o Monsenhor Jonas Abib, claro, com várias outras presenças aqui na Canção Nova. O tríduo começa dia 24 de maio, vai até o dia 27, mas a nossa novena, a partir do dia 18, já estará acontecendo aqui às noites, algumas festividades, para que a gente possa celebrar o Pai das Misericórdias, ok? A festa do Pai das Misericórdias. E também, em junho, o acampamento Fé e Milagres, de 8 a 10 de junho, acampamento Fé e Milagres, com a presença do Frei Josué, Márcio Mendes e Roberto Tanus. O tema: Feliz você que acreditou, porque vai se cumprir o que Deus lhe prometeu. Então tá aí, mais informações, 12 31 86 26 00. Nós terminamos o nosso programa hoje contando com a participação do professor Lino. Muito obrigada, professor. Muito rica a sua participação aqui conosco, sempre bem-vindo. E Adriana, é sempre uma alegria. Eu acho que esse mês você vai estar aqui meio de plantão, né? Estarei aqui com a graça de Deus, estarei aqui. Está no período de descanso e nós estaremos aqui, né, sempre nessa disposição de ajudar e de evangelizar. Fique conosco na nossa programação, nesse dia de São José, mas também durante todo o tempo nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe você, até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.